Olá, estamos iniciando mais um programa de entrevistas à descoberta do brincar e contar histórias terapêuticas. Eu sou Amália Rocha, jornalista, e estarei com vocês no bate-papo desta noite. Nós vamos explorar a interseção entre o brincar e contar histórias como ferramentas terapêuticas na saúde e educação. Nos aprofundar em fundamentos teóricos que sustentam essas práticas, examinando suas influências no desenvolvimento cognitivo, emocional e social das crianças. Você pode acompanhar este programa pelo Viva Eduque, canal 897 da Sol TV, pelo aplicativo Viva e Eduque, que você pode baixar na loja de celulares Android e iOS, e também pelo canal do YouTube da Associação Viva e Deixe Viver. O poder das narrativas visuais é o tema do nosso programa de hoje. E neste episódio, nós iremos descobrir como as narrativas visuais, como quadrinhos e livros ilustrados, podem incentivar a criatividade e o aprendizado nas crianças. Para falar sobre este assunto, nós recebemos hoje o professor Gilberto Alves, especialista em tecnologia da informática na educação, coordenação pedagógica e também na arte de contar histórias. Já atuou na gestão de escolas públicas no Distrito Federal e também na formação de profissionais da educação nas redes pública e particular de ensino. Gil, como é conhecido na arte de contar histórias, atua como voluntário na Associação Viva e Deixe Viver desde 2016. E durante a pandemia ele criou um canal, o canal Brinqueação, no YouTube, que hoje é compartilhado com outros contadores de histórias com atuações dentro e fora da Viva. Gil, é um prazer enorme te receber em nosso programa. O prazer é meu, Amália. É sempre muito importante, é um tema que nos atrai, é um tema que hoje, mais do que nunca, está em evidência. E falar com alguém interessado em ver essas características é muito gostoso. Eu tenho prazer em fazê-lo. A minha primeira pergunta, Gil, é sobre as narrativas visuais. Como elas se diferem das histórias tradicionais? Olha, o que nós podemos dizer que é uma linha muito tênue, Amália, entre essa diferença. Muitas vezes até se confunde, mas nós podemos dizer o seguinte: as histórias tradicionais, tal como você escutou e eu escutei, eram narrativas orais, traziam das histórias antigas de família, história. Então, a história era perpetuada através das narrativas orais. Hoje, com o advento da tecnologia, desde a época do papiro, elas passaram a ser escritas para não se perderem no tempo. E as narrativas visuais, essa comunicação é feita praticamente através das imagens. Eu disse que é muito tênue porque tem horas que a gente mistura uma com as outras. Mas é muito importante, é muito gostoso. Uhum. Então, são os quadrinhos, os livros ilustrados, às vezes sem palavras, que são Exatamente, essas narrativas. exatamente. E nós temos assim duas coisas básicas: livro com ilustração e livro ilustrado, que tem uma diferença entre eles, né? Uhum. Porque reporta a história com a imagem adicionada. E o outro, você cria a imagem, você cria a história a partir das imagens, que é a característica do jogo Eu Conto, que acho que nós vamos conversar um pouquinho sobre ele. Vamos, daqui a pouquinho a gente fala sobre o jogo Eu Conto. Eu sei que você usa bastante aí nas suas contações de história. Agora, quais os elementos essenciais de uma narrativa visual eficaz, Gil? Olha só, as cores escolhidas para você fazer essa narrativa, o desenho, né, a sequência de imagens, a forma como essas imagens são colocadas ali, dispostas, o tamanho da ilustração, tudo isso interfere na qualidade da imagem. E o seu objetivo maior que vai fazer com aquilo ali. E isso varia de ilustrador para ilustrador. É uma parte que é muito rica. Uhum. E como escolher as narrativas visuais adequadas para diferentes idades? Como é que você faz isso? Amália, vou te contar um segredo. Você não conta para ninguém, não, porque é o seguinte: conforme eu disse, é o seguinte, vai muito no tete a tete. Quando você contar aqui, igual nós estamos, por exemplo, online, eu não tenho um público visível, mas quando eu estou ali, às vezes, que eu vejo a criançada, não existe um limite, uma fase assim. Você procura ver mais ou menos um grupo maior e começa a trabalhar a imagem a partir dali. Porque o que acontece? Aí, antigamente, a gente pensava assim: criança de 2 anos não escuta. Criança de 7 é muito levada, é muito esperta. Criança de 12 que é outro tipo de coisa.
Hoje, a gente tem a compreensão científica de que no ventre da mãe, a criança já está escutando. Você deveria, inclusive nós, pais, devemos contar já a história para os nossos filhos ali no ventre, porque ele já escuta. O feto mexe, aquilo tudo ali. Então, com as crianças também, você conta, mostra, coisas que chama a atenção deles. Ah, ah, aí, aí fica. Então, você vai cantando. E você tem a resposta de acordo se você está usando para a característica correta da faixa etária, na medida dos olhinhos dele. Aí você vai fazendo a sua leitura visual. Uhum. Então, e desde pequenininhos eles gostam, né, de livros, de histórias, quer dizer, é importante esse estímulo também dos pais em relação às Amália, crianças, né? eu posso dizer para você o seguinte: nós temos um grande concorrente hoje, que são os celulares. Né? Não, mas isso não é bom para Não, criança. eu sei, eu estou falando. Então, um É, grande é. concorrente. Então, qual Uhum. é o passo para a criança ter mais? Somos nós, adultos, começar a dar exemplo. Nós podemos até fazer o seguinte, podemos até compartilhar essas coisas. Você faz isso, a gente faz isso. Por exemplo, eu tenho um neto de 5 anos. Ele conta história comigo aqui. Às vezes ele tem o seu tablet na casa dele, ele tem o tablet, ele usa aquilo tudo ali, mas quando chega aqui, ele, vamos contar a história, vamos contar, ele senta no chão e a gente começa a criar as histórias. Quer dizer, Né? você passou com certeza isso para ele, né? Ele sabe que aqui em casa eu dou preferência, mas não abro mão também dele, fala, agora eu posso usar o tablet, posso usar o celular, Ele já tranquilo. tem 5, já pode, né? Mas até 3 anos eles dizem que tela não. Não, não, Mas ele já tem eu 5, já pessoalmente eu pode. digo para você o seguinte, até para nós, tinha que ser uma emergência. A gente Uhum. está esquecendo, a gente sobe nos elevadores, você está ali assim, vira, desce, sobe, você não dá um bom dia, uma boa tarde, boa noite, coisa que as narrativas orais nos proporcionavam. Uhum. Tá E certo? e nas escolas, Gil, você que está aí integrado já durante tantos anos, foram quantos anos dando aulas em escolas? 30 anos. 30 anos. Então, com esses seus 30 anos, Oficialmente, né? Que para aposentar tinha que ter 30. tá certo. Na sua opinião, como é que as escolas poderiam incorporar narrativas visuais em seus currículos? Incorporar mais essas narrativas visuais? Gostei desse seu acréscimo aí, mais, porque Mais, as escolas já o fazem. já. E muitas vezes nós não reconhecemos porque eles fazem isso de forma como arroz e feijão, como café da manhã, que a gente não vê aquilo como um plus. Não estou fazendo defesa da escola, mas é o seguinte, elas já fazem isso no seu cotidiano. Uma ou outra não fazem. Então, o que, que acontece? No dia a dia, vão realizando esse trabalho e muitas vezes nós não percebemos, mas através das oficinas, através dos jograis, através das apresentações teatrais, em época Dia da Mãe, Dia do Pai, aquela coisa. Então, tem todo esse trabalho ali, tem essa culminância, mas elas já fazem no seu dia a dia. Inclusive, nós temos escolas que fazem um trabalho muito grande de alfabetização, utilizando suas imagens. Então, você faz isso. Então, já tem, o nosso currículo é rico. Tá? O nosso currículo é rico. Muitas vezes nos falta o quê? Implementar a ação que está ali. Isso eu cobro de nós, professores. Uhum. Isso depende muito do professor também, né? Exatamente. E essa integração, você falou dessa importância da participação do professor, né? Ou seja, esse encantamento que os alunos acabam tendo pelo professor acaba ajudando, né, no desenvolvimento mesmo das crianças, né? É de profissional para profissional. Você, como jornalista, você sabe disso. Às vezes você faz uma matéria e você está ali, está falando a matéria, você vai fazer uma matéria, vamos supor, de um crime hediondo. Aí você está ali, né? E aí você está com um semblante alegre, tá, aquele negócio todo. Não condiz o seu semblante com aquela história. Então, não que você deva mistificar, que você deva simular, mas não é isso. Mas um mínimo de postura naquele. Séria, né? E o professor, a mesma coisa. Não adianta ele falar para nós, vamos ler, agora é hora da gente fazer a nossa leitura. Vamos fazer, pega aí o livro, todo mundo pega no livro. Não, ele tem que ter um momento dele de fazer, ele encantar para conseguir cantar. Ele tem que se encantar primeiro. Uhum, com certeza. Ô, Gil, você fez o curso de formação de contadores de histórias da Associação Vive e Deixe Viver, não fez? Fiz. Fiz em 2019. O E curso foi bom? oficial. Foi O bom? O que que curso você oficial. aprendeu nesse curso? Olha, esse curso ele é imperdível para todo mundo. Por quê? Não trabalha apenas a formação da contação de histórias em si, como ele nos traz aprendizado do nosso relacionamento com os profissionais da saúde,
onde você passa a ter um novo olhar dali dentro. Você aprende, por exemplo, o que mais me chamou a atenção foi que me possibilitou ter um convívio maior com os profissionais da área da saúde, compreendê-los. E a gente vê que eles gostam também de estar do mesmo jeito. Eu já cansei de ter histórias, se, por exemplo, eu estou no corredor, eu gosto muito de lugar calmo, contando história no hospital. Eu gosto ali no pronto-socorro ou então no ambulatório. Lugares calmíssimos, Uhum, entendeu aí? uhum, Agitados, assim, aquela coisa toda. Então, o que acontece? Já cansei de ver profissionais encostados ali, parar e escutar a minha contação de história para as crianças. Ou então, olha, se você terminar aí, você me avisa que eu vou chamar o próximo paciente, tal. Então, devido ao envolvimento. Né? uhum. Então, fica ali, a gente aprendeu a ter essa convivência e hoje é um estímulo muito grande. Por exemplo, nós estamos passando na rede pública de uma maneira geral no país todo, não apenas aqui em Brasília, por dificuldades de profissionais ali dentro. Então, existe uma rixa entre família e profissional ali. E, às vezes, a gente chega para contar uma história. Não, eu quero é médico, eu quero contar história. Aí eu falava, tudo bem, aí eu vou no outro. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Gilberto, sou o Gil da Associação Vivo Dele. Posso contar isso para você? Pô, vai conta. Aí eu vi contar, ó, vou contar aqui, mas você vai gostar, depois não vai querer que eu saia daqui. Aí daqui a pouco, desculpa, pode contar mais uma história? E aí a gente vai contando. Então, essa convivência, o curso nos permite criar e Uhum. saber também a responsabilidade de cada um. Nós, por exemplo, só para fechar essa parte aqui, Sim. nós temos profissionais da saúde que atuam como contadores de história, mas ele sabe o seu papel. Está faltando um soro ali, ele não está ali para pôr o soro. Está faltando aquela. Não, ele veio para contar a história. Ele pode até, em particular, ele fazer essa. Olha, ali dá uma olhada naquela coisa, em particular. Mas ele não pode fazer isso, porque naquele momento ele é o contador de história. Uhum. Mas tem essa responsabilidade, né, ao contar histórias para crianças hospitalizadas, né? Muito diferente do Por isso, contar no dia a dia. por isso é importante fazer um curso, como o Exatamente, que a Viva oferece. exatamente, você aprende os princípios da contação de história no ambiente hospitalar. Diferem muito da sala de aula. A Viva hoje tem um braço chamado Viva Eduque, onde nós vamos nas creches, nós vamos nas escolas, é uma contação diferente. Primeiro, pelo público, a quantidade. Ontem, por exemplo, nós estávamos na creche com mais de 150 crianças, de 0 a 3 anos de idade. E no Uhum. hospital a gente pega a faixa etária também assim, mas no leito, pega no máximo 2, 4, 6, 8, a gente está com 150. A gente está falando da importância de se fazer um curso para contar histórias em hospitais, essa responsabilidade. Ou seja, num curso como o que a Viva oferece, você acaba aprendendo a lidar com doença, eh, até a morte, por exemplo. Sim. Vou te contar, vamos começar das coisas mais simples. Eu aprendi a Hum, importância de se lavar as mãos sim. e de forma correta. A gente chegava ali, jogava ali, limpava a mão, fazia. Não, existe a forma correta de fazer a asepsia das mãos, quando que nós devemos fazê-lo, que tipo de objeto nós podemos tocar. A gente tem aqui, olha só, Uhum, o uso da máscara que em determinados locais nós temos. Então, nós temos uma prática. Por exemplo, quando eu vou contar a história, o primeiro lugar que eu visito é a enfermaria. Olá, boa tarde, sou Gil, né, já sabe, mas eu sempre falo, sou Gil da Vida Deixa de Viver. Existe algum leito com algum impedimento da contação de história? Na hora, eles falam, olha, o leito tal, 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 está livre, o outro está com mais cuidado, então a gente fica ali. Então, é nesse sentido. uhum. Esses são o básico que se aprende. Mas e lidar com uma criança doente? Como é que você faz para estimulá-la, para ajudar até na recuperação no tratamento? Olha, eu vou te contar o seguinte, antes de eu dar essa resposta para você, vou dizer assim, nós tivemos aqui em Brasília uma médica que indicou para um paciente que estava internado na HMIB a contação de histórias de manhã, de tarde e de noite no prontuário e no receituário, e bateu carimbo de CRM, aquelas coisas todas. Olha a responsabilidade desse profissional, Uhum, porque foi um profissional que fez isso. Então, já se prova, já está provado cientificamente que contar histórias ali vai modificar esse ambiente. E você contando ali naquele espaço, você tem o quê? A criança que às vezes está mais agressiva, menos agressiva, porque não, você chegar a ser perfurado, aquelas coisas todas, então você está ali, tá, o sol, então nós chegamos com um jaleco da Viva, que daqui a pouco eu posso pegar e te mostrar, a gente já encanta, eu tenho meus chapéus ali, já chega, já muda, e começa a contar. Então a criança, naquele momento, ela se transfere para o mundo do faz de conta.
E aí ela esquece momentaneamente aquela dor, aquele sofrimento que está ali. Às vezes a gente é questionado, eu vou morrer, vai morrer. Aí a gente tem que ter forma viva, nos ensina como fazer essa abordagem, como conversar com essa criança, a forma de fazer, e nos prepara também, porque não foram raras as vezes, Amália, que você entra para contar a história, vai visitando, depois você volta naquele leito, a criança está em óbito, já saiu dali. É um impacto muito grande para a gente também. Então, a Viva nos dá esse suporte para que a gente possa fazer essas contações no ambiente hospitalar de forma mais segura, mais tranquila e, principalmente, preservando a nossa saúde física e mental. Uhum. Então, são quantos anos de contação de história pela Viva? 2016, vou contar de auxiliar ali, vou contar os 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, tem que ser no dedo, viu? Muitos anos. 10 anos aí. 10 anos, parabéns. Ô, Gil, eu vou lhe pedir licença, a gente vai continuar essa nossa conversa, mas por uma pausa, para dar um aviso importante, tá bom? Sinta-se à vontade. Desde 2007, a Associação Viva e Deixe Viver realiza o workshop A Descoberta do Brincar e Contar Histórias Terapêuticas, trazendo ao debate a saúde mental de crianças e adolescentes. O evento tem como objetivo promover o desenvolvimento cognitivo e emocional e também fortalecer a conexão entre educação e psicoeducação. Patrocinado pelo Instituto Helena Floresbal, com realização pela Associação Vive e Deixe Viver, este ano o evento ocorrerá no dia 18 de outubro, na cidade de São Paulo. Acompanhe nas redes sociais da Viva para mais informações. Acesse o QR Code que aparece na tela e saiba mais sobre este evento. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. A melhor história é aquela que se aprende contando. Seja um apoiador da Associação Viva e Deixe Viver. Acreditamos que o poder de uma boa história é capaz de humanizar as áreas da saúde e educação. Acesse o nosso site e venha promover o hábito da leitura, cultura, lúdico e criativo. Colabore com quem promove essas atividades desde 1997. Seja conhecendo dinossauros ou princesas, as histórias têm o poder de transformar a vida de uma criança. É o que eu faço em meus livros e o que você também pode fazer sendo voluntário na Viva e Deixe Viver, através da contação, levando educação, cultura e bem-estar para crianças e adolescentes hospitalizados. Para continuar esse trabalho, precisamos da sua ajuda. Seja um contador ou apoiador. Viva e Deixe Viver. O que a gente faz, conta. Voltamos com o programa de entrevistas A Descoberta do Brincar e Contar Histórias Terapêuticas. Nós estamos conversando hoje com o Gilberto Alves, especialista em tecnologia da informática na educação, coordenação pedagógica e também na arte de contar histórias. A força das imagens na literatura infantil. Quais são os benefícios, Gil, dos livros ilustrados para as crianças? Amália, vamos facilitar as coisas aqui. É o seguinte, primeiro, eu sou o Gil. Vamos esquecer que as outras partes todas. Eu sou o Gil, contador de história, que está aqui na frente hoje com você. Já começou por aí, né? A questão visual. Então, as antigas revistas em quadrinhos, as histórias em quadrinhos, que é da nossa época, o Cascão, Chico Bento, Mickey, Pato Donald, aquelas tio Patinhas, aquelas coisas. Tem muita gente que não sabe que isso existe. Então, o que acontece? São um passo muito rico para propiciar a alfabetização. A criança começa a ver aquilo ali, aí ela começa a fazer a associação da imagem com o som das palavras que ele utiliza. Então, e a partir dali ele vai fazendo aquilo ali, desperta a imaginação. Né? Ele vem, e muitos hoje já fazem o discernimento. Eu falei isso porque eu te falei que eu tenho um neto de 5 anos, entre a realidade, não, isso não acontece, isso é só na nossa imaginação. Então, que trabalha ali, ele propicia aí também uma autonomia leitora, porque ele pega a revistinha, a revista, eu não gosto desse termoinho, ele pega a revista e começa a folhear, e ele vê a parte que interessa. Então, o que acontece? Ele começa a ter uma autonomia. Você vai, pega na primeira página, não, eu não gostei dessa página, ele já vai para onde ele gosta e fica ali, aquela coisa toda. Então, ele passa a ter uma autonomia. E os HQs, como a gente conhece hoje, as histórias em quadrinhos, o que acontece? Facilita o desenvolvimento da linguagem oral também, porque ele passa a repetir o que está ali. E muitas vezes ele cria, daquela imagem, ele cria uma nova história.
Então, olha que coisa linda, ele passa a ser um produtor de histórias. Olha, então ajuda tanto na alfabetização, os quadrinhos, né, até também acaba incentivando a leitura de livros. Exatamente. E aí propicia também a um professor que está atento a fazer as análises da linguagem que o aluno está realizando ali perante ele e ver o aspecto que está falhando, onde ele pode melhorar mais e fazer o trabalho em cima daquilo ali. Aí é onde entra a parceria com a escola, porque ela percebendo isso aí, facilita o professor refazer o seu planejamento. Uhum. Na sua opinião, Gil, as ilustrações elas podem complementar e enriquecer uma história? Não podem, não, elas devem fazê-lo, né? Então, e muitas vezes é o seguinte, eu que estou nesse universo há algum tempo, já percebi histórias lindas, fantásticas, mas se tornaram feias pela qualidade da ilustração que foi ali posta. Então, a ilustração e a história tem que ser um casamento perfeito. Tanto que, de um tempo para cá, você, como jornalista, sabe disso, eles davam-se valor antigamente, só era o autor, só aparecia o nome do autor. Autor fulano de tal, autor fulano de tal. Hoje, na maioria dos livros, tem autor, ilustrador, tradutor, então, vem obedecendo toda a sequência de personagens, são todos muito importantes. Se a gente pegar para o nosso livro tradicional, que é a Bíblia, o mais antigo escrito do mundo, né, da época dos papiros, você pegar várias traduções, você vê histórias diferentes ali, contadas de forma diferente. Então, o que acontece? O ilustrador e o escritor têm que ter um casamento perfeito. Não gostei desse tipo de nariz, esse nariz está muito espetado, eu gosto esse sorriso... Não, ele deu um sorriso fora de época. Uhum. Então, o casamento tem que ser um casamento, olha... E nós temos bons ilustradores aqui no Brasil, Gil? Olha, se eu te contar o seguinte, eu me permito até não pronunciar nomes, porque estaria incorrendo, assim, esquecer alguém estaria danado. Porque muitos ilustradores hoje são fantásticos, e depende muito da história contada. Às vezes você tem um ilustrador fulano de tal, que para um determinado autor ele faz uma produção, para outro, outra. E nós temos agora uma concorrência, não vou dizer desleal, mas a concorrência é fantástica ao trabalho do ilustrador, que são as produções ali nos chats GPTs da vida e outras coisas. Você desenha para mim uma criança chupando pirulito. Aí vai... Uhum. Não, Então, é impressionante. Mas nada como a mão mesmo do homem e não, a nadinha. criatividade humana, né? Você sente o perfume que ele coloca ali, você sente... você tem vida na ilustração ali. Uhum. Então a gente Muito tem mais bons rico. ilustradores, inclusive fazendo sucesso no exterior, os nossos. Nossa, nós tivemos agora, recentemente, em Bolonha, a Feira do Livro de Bolonha, que é mundialmente conhecida, onde nós tivemos representantes do Brasil, assim, na ilustração, na escrita. Nós temos, nas feiras internacionais, o Brasil está dominando essa parte. Até nós temos, para você entender, nós temos ilustradores até no Japão com os mangás. Verdade. Ilustradores brasileiros falam assim, não, mas é coisa típica japonesa, está por dentro daquilo ali, mas o brasileiro está ótimo. Então, nós temos artistas em vários setores. Eu pedi você a licença de não pronunciar o nome de um, porque vai depender muito dos livros. Agora, nós temos também ilustradores, são autores. Começaram com a ilustração, se encantaram e viram que esse casamento era perfeito, e falaram, por que eu não posso ser o autor? E Ou seja, que a força era grande da imagem, né? Antes da Exatamente. palavra. Aí ele passou a fazer isso, e são vários e vários exemplos. Uhum. E estão indo bem. Bom, existe um estilo de ilustração mais popular entre as crianças? Eu sei que depende da idade, né? Ou seja, crianças menores, crianças mais velhas, mas estilos de ilustração que fazem sucesso. Olha, as que chamam a atenção nossa são as características, às vezes, tradicionais. Deixa eu ver aqui, eu não queria mostrar o nome do autor, porque eu falei que não queria mostrar, né? Mas, por exemplo, Não, mas mostra, vai. Vamos nós lá. temos, por exemplo, aqui, olha aqui essa ilustração, como é que chama a atenção da criança ali. Nós temos aqui, olha esse lobo aqui, a cara desse lobo. Olha só. Uhum. E aí você pega aqui esse lobo aqui, por exemplo, nessa história, não é um lobo mau, mas tal qual a gente conheceu, a gente vê o quê? Uma figura
Olha só, o ilustrador, como é que chamou a atenção aí? Ele é A língua de esperto, fora. hein? Esse lobo deve ser esperto, não? Mas ele faz amizade com esses carneirinhos, com os cabritinhos. Hum, Então, vai depender muito do sentido da história. entendi. Mas nós vemos o lobo como o quê? O lobo como mal. Tem uma história que eu adoro contar pessoalmente, que é chamada, até de fora do Brasil, é chamada A Verdadeira História dos Três Porquinhos. É esse aqui. Como é que é essa verdadeira história? É porque nós contamos um pouco, por questão de cultura, o lobo é o vilão e os porquinhos as vítimas. Né? E nessa história aqui ele mostra não, que foi tudo questão de coincidência, das coisas acontecerem. O primeiro porquinho morreu porque ele estava resfriado, deu um espirro, a casa que era frágil de madeira caiu e ele viu aquele bichinho lá morto. Aí ele pensou: meu Deus, eu não posso deixar esse bichinho aqui, vai sujar a quadra, vão pensar que eu fiz de propósito aquelas coisas todas. Acho que eu vou comer esse bichinho e ninguém vai ficar sabendo que ele está aqui. Eu vou fazer isso porque eu não quero que tenha mau cheiro na rua. Então, vai acrescentando a história, vai ser por ali. Até que, por fim, ele come os lobinhos todos, vai preso, no final ele vai preso, mas ele fala assim: gente, vocês viram que eu só queria um pouquinho de açúcar, tudo aconteceu sem eu querer. Eu sou vítima de fake news. Olha, Né? que Então, versão. É. eu só fechei. Então, é uma versão. E nesse caso específico que eu mostrei para você, né, inicialmente, os cabritinhos não recebem o lobo porque acham que ele quer devorá-los. Mas o intuito, ao final do livro, você vê que o lobo queria convidar os cabritinhos para participar da festa de aniversário dos seus lobinhos. E no final de tudo, uma festança grande, bonita, gostosa, muito bolo, e desmistifica que o lobo é o vilão. Tá certo. E olha a qualidade da ilustração, né? Você vê, olha só. É super interessante, olha. É. O Então, lobo tem aquela cara comprida, assim, né? É, você vê o olhar dele esperto, um ó. olhar esperto, é. Aí chama atenção a gente. Então, muitas vezes a gente pega um livro e você conta por ali, mas muito vai depender do contador também. Já teve época da gente contar, por exemplo, eu contar essa história, antes da pandemia, eu rolava no chão, simulando um pouquinho morrendo. Oink, oink, oink. Quando der a pandemia, a gente já foi proibido de cair no chão, usar. Então, deu um pouquinho de adaptação, mas você vai mexendo. Uhum. Gil, e quais são os desafios de criar uma narrativa sem palavras? É mais difícil uma narrativa sem palavras? É um desafio grande, porque a tradição oral ela é milenar, né? A voz ela nos transporta para vários lugares ao mesmo tempo. Você pode utilizar a imaginação. Quando o ilustrador, quando o autor cria um livro só de imagens, ele tem que acreditar que aquela imagem vai falar tudo o que ele tem no coração, tudo que ele está sentindo ali. Então, ele tem que colocar ali e refletir as suas palavras. Então, ele tem que fazer duas vezes. E o que acontece? Ele cria a ilustração e dá vida a ela na sequência que ele vai imaginando. Porque a criança tem que ver aquilo ali, vai olhando. E você fica. Tem uma história que eu contei, inclusive, para as crianças, o boi, a vaca e a farinha, e aí você vai contando, vai montando a imagem, aí eles vão vendo as imagens crescendo. Você vai uma história chamada cumulativa. A cada momento do personagem, ele põe uma parte da roupa, vai pondo a parte, vai pondo a parte, até ele encerrar a história, quando ele dizer tudo aquilo ali. E aí, o clima vai crescendo. O que será que ele vai vestir agora? Ele primeiro pôs uma touca, aí depois ele pôs as meias. Aí eles pensam assim, será que agora ele vai deitar? Botou touca, botou meia. Na nossa concepção, ir para a cama, não é isso? Botou touca, botou meia, mas Com não. certeza. Era o que ele tinha para achou ali e foi usando. Aí daí a pouco ele pendurou um relógio. Tá? É para saber as horas. Daí a pouco ele vai andando um pouquinho mais, ele encontra um cofrinho. Sei que no frigir dos ovos é o seguinte, ele ia à cozinha para buscar farinha para fazer um bolo, aí ele, de tanto se perder no meio do caminho, ele viu um espelho e falou assim, puxa vida, eu estou tão elegante com esse traje que eu acho o seguinte, não vou fazer bolo não, eu vou almoçar no restaurante. Então, rimou o elegante com o restaurante. Então, a história vai crescendo. E a criança, você vê ali, agora, um cuidado que você deve ter é o seguinte, o tamanho das histórias. Porque dependendo, aí aquela ideia que você perguntou, existe para faixa etária?
existe, você tem que cuidar ali daquele. Começou a mexer muito, começou a fazer muito, começar a conversar com a linha de trás, né? A história está começando a ser desinteressante. Criança Você pequenininha se prende menos, né? Na medida em que menos. ela Então, a vai ilustração ficando tem que ser maior. riquíssima para você captar a atenção dela ali naquele momento. E Uhum. não pode ser grande. Você tem que ter o quê? A história tem que ter uma introdução, um clímax, e faz um encerramento rápido ali também, para poder ir para a próxima. E as crianças gostam de participar? Elas sempre participam? Nós temos os dois tipos, né? Não adianta falar, são participativos. Não, nós temos crianças que, infelizmente, não têm contato até com os livros na sua casa. Então, para eles é novidade. Não tem quem conte. Tá? Então, isso é uma coisa. Então, quando você chega ali, não, não, mãe, eu quero escutar, eu quero escutar. Tem crianças que, por outro lado, falam assim, eu sei uma também, posso contar? Paciente, você que foi ali para contar, eu sempre digo para os formandos da Bíblia o seguinte, você foi para contar, mas se um pai e uma mãe quer contar, você tem a obrigação de ouvi-lo. Você para, respira e ouve aquela história. E sem fazer avaliação alguma daquilo que está contando. Não, a história é assim, não, senhora. Contou? O teu porquinho caiu na ladeira, que não tinha nada lá dentro. Sabe que eu não sabia dessa parte? E você vai incentivando ali. Então, Uhum. e você tem que dar a ele a oportunidade de se manifestar. E isso foi um aprendizado que eu tive muito grande com a Viva, Uhum. né, nesse aspecto. A contação dentro do ambiente hospitalar. Você respeitar aquele que quer. Você quer contar a história? Quero. Tanto que é padrão da Bíblia o seguinte: bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gil, contador de história da Associação Viva e Deixe Viver. Posso contar uma história para você? Se você falar não, ok, muito obrigado, parte para um próximo lugar. Você tem que saber ouvir um não também. Porque muitas vezes nós não estamos dispostos. Mas aí quando você conta para um, você pode contar para mim também de novo? Aí a gente vai lá e conta aquilo ali. Por Então, é isso é muito importante o importante. curso, né? Exatamente. Tá certo. Gil, nós vamos fazer mais uma pausa nessa nossa conversa e voltamos já, tá bom? Nós vamos voltar para falar também sobre o jogo Eu Conto, aquele que você falou no início do nosso programa, da nossa entrevista, tá? Que é o Ok. primeiro livro em formas de cartas do Brasil. A gente vai Vou falar te sobre contar um ele. segredinho deles daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho você conta. Tá bom. E antes, um pouco mais sobre a Associação Viva e Deixe Viver, uma organização que desde 1997 desenvolve o seu trabalho em 4 frentes: voluntariado, saúde, educação e cultura. Todas as frentes são promovidas a partir da ferramenta milenar de contar histórias. A Viva oferece diversos cursos em formação lúdica e forma voluntários para atuação como contadores de histórias em hospitais. Acesse o site pelo QR Code que aparece aqui e conheça mais sobre essa prestigiada associação. Nós vamos para mais um intervalo. Até já. A Domingueira de Histórias é o seu encontro com a magia e a fantasia. Os nossos contadores de estados diferentes do Brasil reúnem-se para compartilhar boas histórias para você ouvir em família e com os amigos. A nossa programação acontece em todo o quarto domingo do mês, em nosso canal do YouTube, Associação Viva, às 10 horas da manhã. Vem conferir! E agora é hora de dar tchau. Nós voltamos para o bloco final da nossa entrevista com o professor Gilberto Alves, o Gil, que atuou na gestão de escolas públicas no Distrito Federal e também na formação de profissionais da educação nas redes pública e particular de ensino. Em 2019, o Gil foi agraciado com o troféu Guaia, da Universidade Federal de Goiás, segunda edição, na categoria dupla de contadores de histórias brilhantes, junto com sua parceira, Lemisa. Em 2024, a dupla recebeu o troféu Baobá, conhecido pela imprensa de São Paulo como o Oscar dos Contadores de Histórias, em reconhecimento por ações que fomentam e fortalecem a arte narrativa, a leitura e a literatura brasileira. Muitos prêmios, hein, Gil? Parabéns! Olha, nós tivemos essa honra, mas o mais gostoso de tudo foi o seguinte, vou confessar para você, não publica não, viu? Foi tanto que você aprende com aqueles que estão ao seu lado ali, os outros participantes do evento. Você aprende demais. Vida
em evidência. A Uhum. premiação em si, ela não diz nada. O maior ganho é a convivência com tradicionais contadores de história. E Aí falando onde em você percebe cada um. convivência, e a sua parceira Lemisa, que também ganhou junto com você? Você conheceu como? Olha, foi na área de educação. Conhecemos ela através de reuniões ali, nós conhecemos, tivemos a convivência, e hoje já são 34 anos de convívio profissional, familiar, de tudo. Então, contando histórias, tanto que nós temos histórias que nós contamos sozinhos, temos histórias que nós contamos em dupla, então fica ali. E o Lemisa, ela é escritora também, e o Lemisa em função do nome dela, que é Leila Miguel Salgado. Aí pegou as iniciais de cada um, ficou Lemisa. Uhum. Ela tem Mas é 4 assim que livros ela é publicados. conhecida. É assim que Mas- ela é conhecida. Tá certo. E todo esse reconhecimento como contadores de história, para você e para a Lemisa também, né? Deve ser muito gostoso, né? São muitos anos, mas o reconhecimento é importante, não? E aí eu vou fazer uma fofoca, você não conta para o Valdir, não. Tá. É o seguinte, o jogo eu conto, nós não conhecemos no ambiente hospitalar, acredita nisso? É Nós mesmo. vimos, nós vimos foi enquanto professores, a gente nem sabia que existia a Viva. O jogo não chamou atenção, porque a gente gosta de muita criatividade, de usar. E o jogo, olha umas cartas aqui, vamos ver o que a gente pode fazer. Minha esposa é alfabetizadora, e aí o que a gente pode fazer com isso? E ela foi lá e pegou. Gente, isso é riquíssimo, e começamos a utilizar na escola, em oficinas com alunos e com professores. Pode desenvolver a leitura, a criatividade, você imaginar textos longos, de pequenos textos você vai fazendo, e narrativa oral, às vezes sem escrever nada. A gente ia fazendo ali. Então, conhecemos muito antes da Viva. Aí depois, quando vimos que a Viva existia em Brasília, foi aí que houve esse namoro. E você entrou em 2016 na Viva, né? Ela foi oficialmente em 2016, a formatura dela foi em 2016, e eu acompanhando. Em 2019, que eu fiz meu curso definitivo de vez, para poder ter oficialmente a possibilidade de participar. Uhum. Eu vou falar um pouquinho agora sobre esse jogo, o Eu Conto, que é o primeiro livro em forma de cartas do Brasil, né? Foi assim que Valdir Cimino, fundador da Associação Vive e Deixe Viver, criou o jogo Eu Conto. Durante algumas visitas a hospitais do município de São Paulo, ele percebeu a necessidade de desenvolver uma atividade que permitisse maior protagonismo das crianças atendidas. E foi então que surgiu a ideia de transformar as crianças em autores das histórias contadas. Mas, para além de criar uma história, era preciso estabelecer um contexto de parceria no qual os elementos que iriam compor as histórias fossem criados em conjunto. E dessa forma surgiram as primeiras cartas, cartões em branco, nos quais as crianças representavam, por meio de desenhos ou palavras, aquilo que para elas era fundamental aparecer na história: um personagem importante, um objeto preferido, um local especial. O trabalho desenvolvido ganhou robustez. E as cartas foram divididas em categorias. Os desenhos foram padronizados por um ilustrador profissional, o Paulo Zilberman. Especialistas em jogos foram consultados quanto às regras e jogabilidade, e tudo foi agrupado dentro de uma caixa retangular, como um baralho. Agora, ninguém melhor do que você que usa esse jogo, Eu Conto, no seu trabalho voluntário, como contador de histórias, para explicar para a gente como é que funciona na prática o Eu Conto. Amada, isso é muito interessante. Eu vou começar pela história dele, como que eu busquei ele, e nós buscamos, eu e minha esposa buscamos, fora do ambiente hospitalar. Foi para trabalhar a produção de textos, porque as imagens, as ilustrações eram riquíssimas, chamavam a atenção das crianças, e dava para você produzir. Quando nós começamos a perceber aquilo ali, nós começamos a diversificar o trabalho. Por exemplo, olha só, nós fizemos o jogo da memória com as cartas. Fizemos o jogo, então, faziam ali os alunos faziam o jogo, então era um jogo da memória, você trabalhava a memória. Depois você utilizava essa sequência para trabalhar frases curtas. Pegue 2, 3 cartas e escreva uma história por ali, aleatória. A criança pegava, às vezes até sem sentido, mas ela produzia. No segundo,
Agora, vocês três, juntam com aqueles três ali, e aumenta essa história. Faça, e aí vai criando. Então, o que aconteceu? Nós trabalhamos a produção de texto, trabalhamos a criatividade, trabalhamos a sociabilidade, que o social foi aumentando, porque se tinha um três no primeiro momento, passou para seis, os seis terão que ser completados. Ali eles têm que aparecer por completo, nenhum nem mais do que o outro, então, e eles têm que se interagir. Então, o jogo dá essa opção. E a riqueza das cartas é muito grande. Então, é um jogo que acaba promovendo tanto a criatividade quanto a imaginação das crianças, né? Então, é Amália, interessante. eu estou suspeito de falar porque é o seguinte, esse jogo dá tantas possibilidades de trabalhar, aí você tem o objeto. Aqui, por exemplo, é um termômetro. Tem criança que não conhece, né? A gente, absurdo, como não conhece? Mas tem. Nós temos aqui fogão. Então, e outra coisa, muito interessante, a sacada do Valdir foi o seguinte, essas cinco características do jogo, cada um tem uma cor diferente, então permite que eles não se misturem. Esse que você está mostrando agora é qual Objetos. versão? Qual versão Então, do... eu conto, a original, é a que eu mais adoro. Tá. A qualidades azul. Então, e a última que você perguntou, qual a versão? A última versão é essa aqui, ó. Vacinação, eu conto. Acabou de lançar, né? Essa edição acabou de ser lançada. Olha, e fazendo jus, segue o mesmo padrão. Entendeu? Muito gostoso de trabalhar. E o que eu fiz? O que nós adaptamos para o hospital? Na escola, a gente não tinha noção, a Viva que deu essa noção para a gente. Passar para a mão todo mundo. Com a pandemia, nós íamos ter mais cuidado. O que acontece? Nós plastificamos as cartas. Facilita a asepsia, então facilitou a utilização até no próprio hospital, porque a gente pegava ali, fazia asepsia e podia passar. Quando a gente não tinha esse cuidado, a carta não utilizada ficava ali separada, não era mais utilizada, e às vezes ela fazia parte do contexto, a gente perdia. Então, nós tivemos que fazer essa adaptação. E é muito interessante. E aí nós trabalhamos produção de texto, criatividade, a imaginação, a questão da memória também. Quando nós fizemos o jogo da memória, ali tinha hospital, então você fazia. Então, os jogos tradicionais, jogo da memória, aquelas coisas, tudo, a gente fazia ali. Inclusive, eu criei um jogo da memória eletrônico, eu vivo eletrônico. Você jogando ali, então, ele clicava, não podia ficar fora da tecnologia, né? Claro. Mas é muito Ainda mais rico. você, né? Que é Entendeu? especialista. Então, na verdade, a gente pode resumir dizendo que esse jogo ele combina o prazer da contação de história ao aprendizado lúdico. Isso? Completamente. Por exemplo, você tem aqui, ó. Eu encontrei com a minha colega e ela estava queimada. Com isso, logo ela ficou doente. Mas, com o tratamento adequado, ela se sentiu bonita. E ela saiu toda brilhante. Você viu que eu peguei essas cartas aqui aleatórias, então viu que fez sentido aí? E a criança fica. E outra coisa, a criança não é como nós adultos, ela não tem vergonha. O que eu quero dizer com isso? Ela conta a história que ela criou. Você viu? Era o palito, tio, que estava queimado. Era ali, tá? Então você. E isso dá a ela um tchan muito grande, um plus. E esse jogo possibilitou essa oportunidade de casar a produção de texto, a contação de história e começar a história. Tanto que nós temos na nossa Biblioteca Viva histórias produzidas a partir do jogo Eu Conto. Então, são dezenas de contribuições que vão fazendo ali e vai enriquecendo. Então, você imagina, aqui fala quantas cartas. Olha só. Alguns têm mais cartas, outros menos cartas. Mas o básico é esse aqui. Então, e esse jogo é muito rico. Esse aqui, por exemplo, da vacinação, são 52 cartas. Mas tem jogos com mais cartas, quase que o dobro, né? Exatamente. O tradicional tem, entendeu? Nós temos aqui, esse jogo aí, ele é lindo. Até sobre trânsito, né? Existe uma versão. Existe o jogo. Esse eu tive a possibilidade de participar do lançamento. Como? Eu fiz um curso com os funcionários da Volvo, que na época patrocinava a Viva,
e tavam, a contrapartida eles foram, então, reuniu num dia da semana os funcionários da empresa, e eu aqui de casa trabalhava com eles a contação de histórias no trânsito. Então, era um jogo, eu conto no trânsito. Então, tinha faixa, tinha o pedestre sinal da mão, tinha pneu furado, o que que eu faço? O carro ali, eu respeito ao outro. Então, o cinto de segurança. Então, com isso você aprendia as leis do trânsito de forma que lúdica, brincando, e você fazia sequência de ideias. Foi um lançamento que teve, e esse eu tive a oportunidade de participar ao vivo aqui no telão. Olha só. Agora vamos falar um pouquinho do teu trabalho outro, né? Que é, por ocasião da pandemia, você criou um canal, Brinqueação de Contação de Histórias, no YouTube. E hoje ele é compartilhado com outros contadores de histórias, com atuações dentro e fora da Viva. Fala um pouquinho sobre esse canal para gente. Olha, é uma oportunidade ímpar, né? Estar tendo essa chance de conversar com vocês. Foi justamente pela pandemia. A gente já contava histórias. Nós não podíamos. O que que nós vamos fazer agora? Aí também houve o dedinho do Valdir, né? Porque o que que acontece? Vamos, gente, não vamos parar de atender. E nós nunca paramos. Então, o que que acontece? Começamos a contar histórias. Nós já gostávamos. Substituímos aqui, então a casa virou um estúdio. Fizemos chroma key, aprendemos a mexer com chroma key, gravação, igual você está falando. 1, 2, 3, errei, vamos começar de novo. Então, fazer várias vezes, você fazer cortes, recortes. E aí nós começamos a gravar esses vídeos, colocamos na internet e começou a ter saída com os professores ligando. Você tem essa história contada, apesar de ter dezenas de histórias, às vezes, da mesma versão, mas o que que acontece? A gente tem uma característica assim, eu quase não uso efeitos especiais, porque a concorrência para efeitos especiais é muito grande. Então, a gente, igual está eu e você aqui, a gente está contando história ao vivo. E a gente faz isso. E começou a contar. Nós tivemos um deslanche grande. É claro que precisaria mais, com certeza, mas é uma forma também de contar histórias. E é a forma que a gente usa para se aperfeiçoar cada vez mais. E cada gravação que você faz, você vai melhorando. E com uma chance que você não tem ao vivo. Você vai, gente, errei, vamos começar de novo. 4, 3, 2, 1, vamos. Aí fica. E ao vivo você não tem isso. Né? Então, se você está contando ali, está ali, você pode. Aí também ainda a astúcia do contador. Você dá um tchan, mas não é que a colher dele caiu e você pegou e ajudou, aquela coisa toda. Não tinha nem colher ali, mas ela caiu atrapalhando sua história, você pega. Então, tudo isso a gente já trata no canal. Bom, Gil, é uma pena que o nosso papo está chegando ao fim, mas eu queria que, para terminar, se desse assim, um resumo, uma frase sobre tudo isso que a gente conversou, sobre narrativa visual, sobre contação de história, o que você quiser. Nada substitui uma narrativa na sua essência, seja ela visual, seja ela oral. A contação de histórias, ela antecede a nossa existência. A gente já nasceu contando as histórias. Nós estamos vendo aí hoje imagens sendo achadas, encontradas depois de milênios, sendo ali ver aqueles risquinhos, ver aquele negócio. O que é aquilo ali? Então, foi a forma que aquele povo encontrou para deixar perpetuar a sua história. E nós hoje, com a possibilidade da narrativa oral e a narrativa visual, isso vai ficar registrado. E com a diferença seguinte, a tecnologia nos permitiu isso. Eu digo que o papiro começou toda essa sequência até chegar no que hoje a gente tem aqui, você digitando aqui no programa, aqui, fica. Então, a narrativa é importantíssima, nós não podemos deixar de fazê-lo. Mesmo cansado, pai, conta a história para mim, eu estou cansado ali. Vamos combinar o seguinte? Eu conto rapidinho e vou tomar um banho, descansar, aquela coisa. Então, você diz, hoje não, eu estou cansado. Não, conte uma que seja pequenininha. Conte, mas não deixe de contar, porque você vai criando nada melhor do que o exemplo. Se você, não, eu não vou contar agora, não, que eu estou cansado. Você vai pedir uma coisa, aí, agora não dá, que eu também estou fazendo. Então, pare. Eu faço até um convite que eu faço aos pais, professores, pare um momento, conte uma história, ouçam uma história, é muito importante. As narrativas nos dão vida. E É isso isso. é muito forte. Muito obrigada, Gil. Belo conselho. Obrigada mesmo. Nós é que agradecemos a oportunidade. Bom, muito obrigada, Gil, e nós vamos fechar o programa hoje com a indicação de alguns livros. Anote. O Tupi que Você Fala, de Cláudio Fragata. O Jardim Curioso, de Peter Brown.
A Cadeira do Dentista, de Vivina de Assis Viana, e o jogo Eu Conto, do Valdir Cimino. Os nossos agradecimentos a você também que nos acompanhou até aqui. E um agradecimento especial ao Instituto Helena Floresbal, patrocinador do 18º Workshop A Descoberta do Brincar e Contar Histórias Terapêuticas, do qual esta entrevista faz parte, com realização da Associação Viva e Deixe Viver. Uma boa noite para você e muito obrigada pela atenção.